Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV, mais uma edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 25 de novembro, nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o vereador à Câmara Municipal de Santos, Marcos de Roses, do PMDB, e o colega jornalista Aldo Neto como comentarista do programa de hoje. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje dos principais jornais e sites com a colega jornalista Cris Chalub. Bom dia, Cris. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na Folha de São Paulo de hoje, irmão de ex-ministro da cidade se entrega à Polícia Federal. O estado de São Paulo. Empreiteiro diz que pagou propina mesmo após Lava Jato. A Tribuna. Empresário de Guarujá é preso em Minas Gerais. BocNews. Avançam obras na rua Haroldo de Camargo para reduzir alagamentos. Santa Portal. Prédio é liberado após aprovação de laudo elaborado pela construtora. G1 Santos e região. Dono salva Ferrari de ser guinchada, mas é multado. E no portal da UOL, Comissão do Congresso aprova projeto de lei que permite manobra fiscal. Chico. Obrigado, Cris. Muito bem. E no programa de hoje nós vamos falar de política, vamos falar de eleições, mas de eleições para a Câmara Municipal de Santos, para a nova mesa diretora e para as novas comissões permanentes do Legislativo. O nosso convidado de hoje, vereador Marcos de Roses, já foi presidente do Legislativo Santista por 3 mandatos e é novamente candidato à presidência da Câmara Municipal de Santos. No programa de hoje, ele vai falar de seus planos, de seus projetos, de suas iniciativas, se eleito for presidente da Câmara Municipal de Santos. Mas o debate em torno de todas essas questões políticas, não apenas do município, mas também questões nacionais, vocês vão acompanhar assim que a Cris informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. Cris. A previsão para esta terça é de sol com muitas nuvens. De acordo com o clima-tempo, pode chover a qualquer hora. A temperatura varia entre 21 e 27 graus. Estradas. O sistema Anchieta Imigrantes está em operação normal, 5x5. O tráfego é lento na chegada a São Paulo. Já as rodovias Cônego Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega apresentam tráfego normal em ambos os sentidos. Balsas. 7 embarcações operam na travessia Santos-Guarujá, com demora de 10 minutos. Já Guarujá-Bertioga opera com apenas uma embarcação e com 20 minutos de espera. Participe do Jornal em Foque. Envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou e-mail je@enfoquecom.com.br. A reapresentação desta edição vai ao ar às 17 horas. Ou assista a qualquer momento pelo nosso canal do YouTube. Chico. Obrigado, Cris. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltaremos em seguida para entrevistar o candidato à presidência da Câmara Municipal de Santos, vereador Marcos de Roses, do PMDB. Voltamos já. Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país. 16 cursos receberam a premiação do Guia do Estudante da Editora Abril. Os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Biologia Marinha, Ciências Contábeis, Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo e Pedagogia receberam 4 estrelas. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, alunos, professores e diretores. Mais 9 cursos receberam conceito de 3 estrelas, além dos demais cursos com excelentes avaliações do MEC. Confira a relação completa no site www.unisanta.br. Unisanta, seu passaporte para o mercado de trabalho. O novo formato do site BocNews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o BocNews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e BocNews.com.
experiência e inovação para bem informar. O Colégio Santa Cecília tem orgulho de ter feito história em uma das atividades mais nobres que existem, a educação. A paixão de educar transformou uma pequena escola em uma das mais respeitadas instituições de ensino do país. Hoje, o Colégio Santa Cecília é uma referência tanto pela sua completa estrutura e equipe de professores altamente qualificados, quanto pela filosofia adotada desde a sua fundação. Para nós do Santa Cecília, tão importante quanto formar alunos é formar cidadãos. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. Debate com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube, dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Você vai conhecer as propostas dos candidatos e poder definir qual o melhor para o Santos Futebol Clube. Assista na Santa Cecília TV no dia 2 de dezembro, a partir das 10 horas da noite. Tudo sobre a campanha mais disputada dos últimos tempos. É o momento onde os candidatos poderão debater suas ideias e apresentar os caminhos para o time da Vila. É na Santa Cecília TV, 2 de dezembro, 10 horas da noite. Não perca! Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer o vereador Marcos de Roses, que é candidato à presidência da Câmara Municipal de Santos no próximo dia 15 de novembro, quando a Câmara estará reunida para eleger a nova mesa diretora e os novos integrantes das comissões permanentes do Legislativo, e todos tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano que vem. E nós estamos recebendo hoje o vereador Marcos de Roses, que é um recordista em termos de presidência da Câmara. Ele já foi 3 vezes presidente do Legislativo Santista e vai tentar o quarto mandato, o quarto biênio como presidente. E a primeira pergunta, evidentemente, se impõe, vereador. Por que o senhor quer ser novamente presidente da Câmara Municipal de Santos? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico, bom dia, Aldo, bom dia aos telespectadores. Eu sou um homem, como eu disse a você, do parlamento. Sim. Basicamente do parlamento. Eu respeito muito o parlamento, conheço-o profundamente, tive a honra de ser vereador, ainda jovem, com 24 anos, com o saudoso Fernando Oliva, Noé de Carvalho e outros tantos. E aprendi que o Legislativo, ele é, sem sombra de dúvidas, a participação popular mais próxima que tem da cidade como um todo. É verdade. E o que nós desejamos, fizemos numa primeira etapa a sede do Legislativo, que a maioria da cidade acompanhou, e eu tinha um segundo projeto que era, que passa pela minha cabeça, que é de transformar o Legislativo com uma participação maior da população e, acima de tudo, uma informação maior para a população dos atos, dos projetos de lei, dos requerimentos, como a casa funciona. E para isso você precisa ter uma estrutura de uma TV legislativa forte, sim, de uma TV legislativa que possa ter qualidade na informação. Esse é o primeiro passo que nós vamos tomar. Se no dia 15, obviamente, nós lograrmos êxito na presidência da casa com uma composição da mesa de vários partidos e também, como você já disse, das comissões permanentes da casa. O intuito maior, lógico, uma candidatura à presidência da casa, ela depende não simplesmente da minha vontade, foram um grupo de parlamentares de mais 12 vereadores, nesse momento, mais 12 vereadores, que construímos juntos, né, o pensamento não de alternância de poder, não. É a alternância de comando do Legislativo num certo momento deste mandato. Parte desses vereadores, a grande parte desses vereadores, fazem parte da base de sustentação do prefeito Paulo Alexandre. Só os 2 vereadores do PT que fazem a oposição, o Evaldo e o Adilson. Então essa construção é uma construção ampla, sim, significativa dentro do Legislativo. Pluripartidária. Exatamente, que não deixou, Aldo, em nenhum momento, de ser construída com muita conversação, com muito diálogo, com muita participação dos parlamentares. Eu até ontem estava comentando com alguns vereadores na sessão, de que eu estou muito tranquilo nessa questão.
porque eu conversei com a maioria dos partidos durante esses últimos 18 meses, na construção de um processo que seja o mais democrático possível dentro do parlamento. É muito importante para que o parlamento funcione bem, para a cidade como um todo, que vote os projetos de boa qualidade encaminhados pelo prefeito, que o parlamento se compreenda como uma casa muito importante para o desenvolvimento econômico e social da cidade. E tem sido assim ao longo do tempo. Lógico que o parlamento tem 21 vereadores, são 21 cabeças pensantes. E há projetos que você tem parlamentares que apoiam, outros que não apoiam, mas isso também faz parte da democracia. Se nós conseguirmos lograr êxito no dia 15 de dezembro, nós vamos procurar unir o legislativo em torno da cidade para que a Câmara aprove os bons projetos encaminhados pelo prefeito, para que a Câmara tenha a independência suficiente para discuti-los amplamente, seja a oposição, seja a situação. Lógico que na democracia todo governo tem a sua base de sustentação, isso faz parte da democracia, mas nós vamos respeitar por demais as diferenças de opinião e vamos conduzir o legislativo, se lograrmos êxito, como eu já falei, dentro do espaço mais democrático possível. E democratizar significa não só a participação dos parlamentares, mas a participação também da população como um todo. Da sociedade, sem dúvida nenhuma. Aldo Neto, bom dia, obrigado pela presença. O vereador Marcos de Rosa já tem 13 votos, né? 13 votos. 13 votos, enfim. E não é do PT, né? E não é do PT. Tem 2 votos do PT, mas será que chega a 15, também, que é o número do PMDB? De repente chega De aqui. repente pode ser. Primeiro, bom dia, Chico, bom dia vereador, Cris, ao nosso telespectador. Acho que é interessante a história do Marcos dentro do Legislativo, né? Você veja, se elegeu o presidente da Câmara, a primeira vez foi no biênio 95-96 e ganhou contra o candidato do PT num governo municipal do PT, à frente da cidade. E hoje ele está sendo candidato pela 4ª vez, com a mão na cadeira já. Não vai fazer que nem o Fernando Henrique tirar a foto antes, mas vai estar com a mão na cadeira. De jeito nenhum. E com o apoio do PT. Eu queria entender do Marcos o que mudou ao longo desses 20 anos. O PT mudou ou o Marcos aprendeu a conversar com o PT? Eu tive uma escola, viu, Aldo, muito boa, que foi a escola do meu pai, Oswaldo Carvalho de Rosas. E eu sempre me balizei por um político que marcou história na cidade de Santos, na questão de diálogo, de conversação, que é Fernando Oliva. Eu sempre repito isso incansavelmente. Sem dúvida. E o Oliva diz que em política a gente nunca fecha a porta, no máximo deixa encostada. Eu tive embates duríssimos com a vereadora Cassandra no governo do João Paulo Tavares Papa. Fui líder do governo 2 vezes e presidente da casa por 2 oportunidades, o que me honrou muito. E mesmo nós trocando duras discussões em plenário, que foram marcadas historicamente até ditas por vários parlamentares da época, nunca houve o desrespeito. Eu nunca avancei no sinal vermelho. Eu compreendo que as discussões que acontecem em plenário são para o bem da cidade. E por muitas vezes achar que não se deve ter oposição é um retrocesso. A oposição ela é benéfica para qualquer governo. Para qualquer governo. Porque muitas vezes ela aponta situações que o corpo do governo como um todo entende que está muito bom e é preciso ser feita uma análise pelo chefe do executivo e pelos seus secretários, enfim, por quem comanda naquele momento o governo. A oposição é salutar. Eu nunca me neguei a discutir em momento algum. Foram os momentos mais tranquilos enquanto fui líder da oposição do PT ao governo do João Paulo. Né? Então, naquele momento, eu aprendi muito e lembrava sempre, né, do que o Fernando Oliva fazia, que era conversar. O que nós queremos e que nós desejamos enquanto homens públicos, e o vereador principalmente, porque está no dia a dia na rua, é ver a sua cidade se desenvolver economicamente, socialmente. É isso que nós queremos. Eu acho que essa é a função maior do parlamentar. E é isso que eu pretendo fazer. Por isso que o PT, por muitas oportunidades, a projetos polêmicos, eu discuto antes. Quando eu era líder, eu não ia para o plenário para discutir um projeto num embate duro. Lógico que se a posição anteriormente discutida por mim com o vereador do PT era diferente, mas eu tentava ajustar. Íamos para o plenário, a base do governo atuava como um todo e o líder
já tinha feito a sua lição de casa. Então, política se faz assim, faz com conversação, com diálogo, né? Aliás, você, aproveitando o que você estava dizendo, vereador, o saudoso prefeito Oswaldo Justo dizia assim, se você não tiver oposição, crie. Porque a oposição é muito saudável, deixa o governo alerta, deixa o governo de plantão, como ele dizia, está sempre atento. E é importante que isso aconteça até para o benefício do governo, porque é papel do Legislativo também, como disse o Marcos, quer dizer, além de promover a participação popular, também fiscalizar os atos do Executivo. Exatamente. Legislar e fiscalizar. Né, e essa Câmara tem feito muito isso. Mesmo a base do governo, votando os projetos até às vezes mais polêmicos do governo, a base tem feito requerimentos de informação e não são poucos. Haja visto você acompanhá-los. São muitos os requerimentos de informação. Há uma cobrança por parte dos parlamentares, eu diria, de uma independência entre aspas. Nós não vamos, se eleitos, essa é uma eleição que não está definida ainda, dia 15 é que vai definir, mas se eleitos, fazer oposição não ao prefeito Paulo Barbosa. Os projetos que serão encaminhados por o Paulo Alexandre à Câmara, de boa qualidade, serão analisados e votados. Claro. Agora, o governo precisa interagir com o Legislativo, né? É preciso que quando haja um projeto, que se discuta com a sua base de governo e até com a oposição. Havia algumas situações, enquanto eu era líder, que se dizia assim, olha, vamos convocar aqui agora para discutir esse projeto, para conhecer a profundidade do projeto, a base do governo. Eu dizia, não, ao contrário, a base tem que estar aqui sim, mas a oposição também. Porque a oposição talvez não conheça esses fatos que são importantes para a cidade. Claro. E convidávamos a oposição para participar dessa situação. Então, a nossa ação não é uma ação que diria que partidária, vamos dizer assim. Ela é uma ação... É uma alternância de comando, dando sustentação política ao governo do Paulo Alexandre Barbosa. É que precisa ficar muito claro isso, porque alguns tentaram levar esses 13 parlamentares como se fosse fazer uma oposição. Sim. A oposição é feita quando é necessária, né? E há oposição política e há oposição dos projetos. Nós temos que respeitar. Nós vamos dar sustentação ao governo do Paulo Alexandre Barbosa em todos os momentos que forem bons para a cidade de Santos. Você é vice-líder do governo também, portanto não é uma candidatura de oposição. Agora, de outra parte, Aldo, também há uma provável, não se sabe ainda, uma possível, pelo menos, candidatura, uma outra candidatura que seria da bancada do PSDB, que hoje tem o controle da Câmara de Santos, por intermédio do presidente Sadal Nakai, e é a maior bancada. Você acredita no lançamento, Aldo, você como jornalista político que acompanha, diligente jornalista, acompanha os bastidores da Câmara de Santos, você acredita que vamos ter duas candidaturas ou há a possibilidade de um consenso em torno do nome do Marcos? Eu acho que há a possibilidade de um consenso, até pela habilidade do Marcos de conversar, como ele bem colocou. E até porque, é preciso ser dito, porque o Poder Legislativo sempre é mal visto pela população. A culpa de tudo é do Poder Legislativo. É verdade. Na cidade, no país, até problema que não é nem do município, como segurança, culpam o vereador. Por quê? Porque o vereador está na rua. E o Marcos colocou muito bem, a gente que acompanha o dia a dia da Câmara, nós jornalistas, mesmo a gente comenta que existe vereador da base do governo que hoje é mais oposição ao governo do que vereadores da oposição. Ele colocou muito bem isso. E isso mostra o quê? Mostra a independência do poder. Porque mesmo o cara na base está fazendo o trabalho do vereador, que é fiscalizar, acompanhar. E tem vários exemplos recentes disso. Um deles mesmo é do vereador Douglas Gonçalves, que é do DEM, partido que ajudou a eleger o prefeito Paulo Alexandre, que acompanhou de perto a finalização lá das obras do Museu Pelé, questionando a todo momento na Câmara. Então, eu acho que a alternância do poder que está sendo defendido pelo Marcos é interessante. Agora, o Poder Legislativo não é feito só de um partido, é feito de vários. Claro. Por isso existe a conversa. Eu acho que, a partir do momento que o Marcos já está com 13 vereadores... De 21? De 21... a tendência dos outros é se agregar a esse grupo, até porque ninguém quer ficar de fora, existem as comissões permanentes e toda a questão estrutural da Câmara, do que se fortalecer uma outra candidatura, até porque ambas seriam da base do governo, não tem nenhuma lógica. O senhor acredita na possibilidade de um consenso ainda, vereador? Quer dizer, de se buscar um entendimento? Eu gostaria muito que houvesse o consenso. Sim. Logicamente, um consenso dentro
eu tenho 13 parlamentares que acreditaram no nosso projeto, num projeto conjunto, e que esse consenso tem que ser um consenso viabilizado, obviamente, com a participação desses 13 parlamentares, desses mais 12 parlamentares, fora eu, que estiveram até o presente momento comigo. Em cima desse projeto, Em cima deste projeto, obviamente. Quanto às comissões da Casa, nós estamos prontos a discuti-las politicamente, né, democraticamente, dentro desse processo. Nós estivemos até com o prefeito em todos os momentos. Eu, quando, na última eleição, eu não participei de comissão nenhuma. Porque o parlamentar, ele participa das comissões, mas tem também o plenário da Casa, que é o maior argumento possível que o parlamentar tem. Tudo acontece no plenário. Tudo acontece no plenário. No plenário se faz a emenda, no plenário se vota sim, se vota não, se abstém. No plenário tem a discussão política, ideológica. Enfim. É o parlamento. O parlamento é o plenário. Exatamente. Então, nós parlare, como diz o italiano, é de falar. Né? Também, se o vereador me permite, a comissão permanente é pouco acompanhada até mesmo pela população, que não entende que é um problema grande. A população não entende como é que é a tramitação dos projetos. Acha que o prefeito faz um projeto, um vereador vai para a plenária, se vota, acabou. E não é assim que acontece. Né? E diga-se de passagem, o vereador tem uma limitação imensa quanto à apresentação de projetos. Você legisla no âmbito municipal. E o parlamentar, deputado estadual, ele legisla no âmbito estadual, tendo que respeitar a Constituição Federal. O vereador tem que respeitar a Constituição Estadual e a Constituição Federal, acima de tudo. Então, há limitações do vereador em fazer leis. O objetivo maior também é que a gente possa conduzir a Casa nos próximos 2 anos com leis que sejam possíveis de serem aplicadas à população. Sim. É muito importante. Isso depende do parlamentar, depende da conversação, da discussão. Claro. Eu digo sempre, quando você sai de casa de manhã, o homem público, ele tem que ouvir a população, ele tem que trabalhar fiscalizando, como você citou, mas ao mesmo tempo também, como liderança, você tem que conversar com os outros parlamentares. Né? Claro. É uma formação difícil, né, de você realizar, mas possível. Se houver conversação. É incansável, você tem que ser incansável. Vereador, eu queria deixar uma pergunta até em cima do que o Aldo disse, para o senhor responder no próximo bloco, que é com relação às comissões permanentes, que acabam muitas vezes a população não reconhece o trabalho importante das comissões permanentes do Legislativo. Mas para isso poderia ser de alguma forma mais amplificado, vereador, com uma cobertura mais direta da TV Legislativa sobre o trabalho dos integrantes das comissões permanentes da Casa. Né? É um trabalho que muitas vezes ninguém fala, ninguém reconhece, ninguém valoriza, mas da maior importância, e o vereador fala sobre isso no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Atenção universitários, faça já a sua transferência para a Universidade Santa Cecília, Unisanta. São 33 cursos de graduação presenciais e à distância nas áreas de exatas, humanas, biológicas e saúde. Aproveite para ter acesso ao melhor ensino com 25% de desconto na primeira mensalidade. Faça parte da geração Unisanta e tenha orgulho de dizer: eu sou do Santa. Informações 3202-7101 ou www.unisanta.br. Com novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126.
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 25 de novembro. Nós estamos ao vivo e recebendo com muito prazer o vereador Marcos de Roses, que é candidato à presidência da Câmara Municipal de Santos, eleição que acontece no próximo dia 15 de dezembro. E no bloco anterior falávamos exatamente a respeito da importância da comunicação, e essa parece ser a prioridade do eventual mandato do vereador Marcos de Roses, que na nossa última gestão à frente da Câmara, é bom que se diga, conquistou uma das mais antigas reivindicações do Legislativo Santista. Diversos ex-presidentes da casa sempre lutaram, e muito, pela sede própria. Nunca conseguiram, por falta de recursos, por falta de área, e de certa forma a Câmara sempre ficou como um apêndice do Executivo, até fisicamente, porque funcionava exatamente no Paço Municipal, a 50 metros do gabinete do prefeito. Sempre foi assim. E os vereadores sempre queriam ter exatamente para ter mais independência, mais liberdade, poder fiscalizar devidamente os atos do Executivo, uma sede própria. Não se justificava a Câmara de Santos nas dependências da própria Prefeitura, funcionando mal, sem espaço, sem coisa nenhuma. Conseguiu-se, depois de muita luta, o prédio próprio, o Marcos, na sua última gestão, está lá na sede dos bombeiros, no Castelinho, uma obra difícil, que depois o Marcos até dá uma pincelada rápida a respeito de como foi essa conquista, mas o fato é que está lá um patrimônio da população de Santos. E agora a prioridade é a comunicação, até para poder divulgar melhor o trabalho dos vereadores. Pode-se dizer, vereador, que se for mandato, quer dizer, todo o investimento majoritariamente será nesta área de comunicação? A nossa intenção, como eu disse no início do programa, é voltarmos todos os esforços possíveis para que nós possamos dar um passo à frente na informação. Vários passos. Eu acho que o que falta para a população, eu diria, para apoiar ou criticar o Legislativo em suas ações, é informação. Informação é fundamental, seja como você disse, na participação das comissões permanentes da casa. Eu estava aqui conversando com o Aldo, né? Quando você faz uma reunião, por exemplo, num bairro, e uma comissão permanente vai estar no bairro discutindo o projeto, sim. Se você tiver lá uma participação da população, tem 20, 30 pessoas, se você tiver o acompanhamento de todo o aparato informativo, logicamente as pessoas se aproximam, isso é natural do ser humano. E é bom isso, mostrando a participação. Então, nós precisamos mudar. É um momento, né? Nós temos agora, na gestão do vereador Manuel Constantino, conseguiu-se o canal da TV aberta, da TV Legislativa, que está pronto para ser operado. Sim. Então, em cima disso também, nós vamos trabalhar bastante e procurar demonstrar que o Legislativo tem falhas, tem acertos, sim, mas sem sombra de dúvida, a casa mais próxima da população. É a casa do povo, né? Isso é inegável. Quanto ao aspecto físico que você citou, e eu queria aqui fazer um contraponto, dizer o seguinte, que eu não sei se era bom para o prefeito estar aos 50 metros perto da Câmara, ou se era ruim para o prefeito. Era ruim, né? Porque de vez em quando o corredor era muito próximo. Muito próximo também, né? De qualquer forma, o fato é que a sede própria acomodou a situação. A prefeitura com mais espaço. Economizou mais, enfim, sem dúvida foi uma grande conquista. Aldo Neto. Não, sem dúvida. Acho que é um grande marco que o Marcos deixou no Legislativo, que vem uma reivindicação que vinha há décadas. Só quem viveu aquela situação sabe o que eram aqueles chiqueirinhos que os vereadores ficavam, como se chamavam, né? Eram salas de 2x2 que o vereador ficava, não tinha nem teto. Você conversava com o vereador aqui, o outro ouvia. Eu usava até um termo grosseiro, mas verdadeiro. Quando nós fomos ali para a Rua 15, eu dizia que aquilo era um muquifo. E era verdadeiramente um muquifo. Porque as paredes tinham umidade, os canos eram expostos, pingavam, caía gesso, enfim, os vereadores e a população também que frequentava o local. Chegava lá, passava por isso. Insatisfeito, dava medo aqueles corredores que começavam com uma largura e estreitando. Era uma casa de terror. Era um prédio histórico e não tinha manutenção, até porque a Câmara pagava um aluguel, né? Não tinha por que fazer uma manutenção. Antes disso, inclusive, no segundo andar do Paço Municipal, funcionavam alguns gabinetes de alguns vereadores. Sim. No corredor. No corredor ali na entrada, no segundo andar do Paço Municipal. E é importante ressaltar, né? Como a gente falava, que há algumas ações que foram feitas que a população, pelo dia a dia da vida de cada trabalhador, de cada família, não acompanha. Mas foi feito um restauro, e aí é muito significativo, né? de uma obra como o Castelinho,
que é histórica para a cidade, que já foi o comando-geral do Corpo de Bombeiros no estado de São Paulo, já foi aqui no Castelinho, que estava completamente deteriorada. Estava caindo, a expressão é essa, né? Os laudos técnicos dos engenheiros que acompanharam o início das obras está no processo. Eles são laudos técnicos que, dentro de poucos anos, aquilo poderia ruir. E foi feito todo um trabalho de restauro como no início da construção do Castelinho. Quem visitar o Castelinho vai ver espaços dedicados na parede, que eu comentei com vocês, que de 100 anos atrás. Tem o Museu do Corpo de Bombeiro que foi feito lá, e há também aqui de se declinar a importância que houve do nosso sucessor, do vereador Manuel Constantino, também do PMDB, que deu prosseguimento a essas obras, a finalização dessas obras. Foi um homem que teve, eu diria, um entendimento amplo com o Ministério Público de alguns pontos que precisavam ser resolvidos, foram resolvidos. Foi uma obra difícil, não é? Foi uma obra muito difícil, porque a cidade de Santos é uma cidade muito adensada e você há de convir que não há mais terrenos na cidade de Santos. E nós achávamos que aquela área pertencia ao Corpo de Bombeiros. Na verdade, não. Ela foi cedida pelo município ao Corpo de Bombeiros, que teria que ter feito algumas ações, ou seja, obras, para continuar com a área. Sim. Não foram feitas. O Papa, naquele momento, se comprometeu a construir, o ex-prefeito João Paulo Tavares Papa, hoje deputado federal, ele se comprometeu a construir a nova sede do Corpo de Bombeiros, foi construída ao lado, fizemos o restauro da parte do Castelinho e construímos a nova sede na parte de trás, com um plenário que se diga de passagem, digno da cidade de Santos. O que não dava para entender é que o maior porto da América Latina, uma cidade que escoa 34% de toda a riqueza nacional, tivesse uma Câmara que não tem aonde funcionar. Fora disso, os gastos que eram feitos com locações. Acabou. Os vereadores 100 anos daqui para frente, 100 anos daqui para frente, com um gasto bem menor e com uma sede própria de uma cidade que merece, sem sombra de dúvida, ter um poder legislativo à altura da cidade. Sem dúvida. Voltando para a TV Legislativa, vereador, que eu acho que é uma medida muito inteligente sua, marcar essa sua próxima gestão, caso vença a eleição, com essa questão da comunicação. O senhor tem já procurado modelos do que precisa ser feito ou não precisa ser feito? Porque hoje a estrutura de maquinário de operação da TV Legislativa da Câmara é muito arcaica, muito antiga. Totalmente. E é operado por funcionários de carreira da Câmara que não tinham conhecimento técnico, aprenderam na base da porrada mesmo, operando. Por isso que às vezes a gente está assistindo TV Legislativa e entra imagem sem o som, sai a imagem, volta a imagem. Não é culpa do funcionário, é culpa da estrutura que hoje se dispõe. Então, vai ser preciso fazer um grande investimento nessa questão. E há também a questão de operação. Como é que você põe um canal 24 horas no ar, de um poder político, de forma equilibrada? Se a gente acompanha exatamente. Se você acompanha as TVs legislativas que existem, hoje o modelo que eu acho que é o melhor feito é o da Assembleia Legislativa de São Paulo, porque dá espaço, tem vários programas de vários temas, esporte, saúde, e dá espaço para todos os deputados exporem, independente de serem da base ou não. E convidam também especialistas, não só apenas os vereadores, também especialistas para falar. Você já fez algum estudo com base nisso? Ou isso é um próximo passo que você aprende a ter? O estudo que eu fiz até agora é o mesmo que você fez, acompanhando as TVs legislativas, zapeando. É o que eu fiz até agora. Eu acho que realmente o melhor modelo até agora, que eu pude ver, é o modelo da Assembleia Legislativa. Nada impede que nós façamos durante um período de TV com um programa local, né? Trazendo os presidentes de sociedade de melhoramento de bairros, discutindo o esporte, educação, pessoas do setor. Né? Podemos fazer programas semanais e podemos reproduzir uma TV educativa também. Aí pode ser um caminho, deve ser estudado. Agora, como eu acho que cada um no seu quadrado, né, eu vou estar conversando muito com as pessoas que são ligadas à área, para a gente ter uma noção e poder aí, então, planejar o funcionamento da TV. E com a participação de todos os vereadores do Poder Legislativo, dos 21 vereadores. É importante que cada um dê a sua opinião. Vamos abrir para a participação popular uma discussão com audiência pública, para os jornalistas aqui da nossa cidade, para que possam opinar.
E acima de tudo, Chico, o que você falou, e não poderia ser diferente, a participação igual para todos os parlamentares. Democrática, né? Seja para, não só os parlamentares, mas como a cidade como um todo. Né? Nós temos diversidades muito grandes na cidade. E isso precisa ser exposto no parlamento como uma forma moderna, de democratização moderna. Porque falar em democracia é muito fácil, né? Agora, pôr ela em prática é outro momento. Exercê-la, né? Exercê-la é outro momento. Eu acho que aí a informação é fundamental, a participação é fundamental. E a gente vai abrir um espaço muito grande para essa discussão. Agora, temos que nos primeiros 6 meses estar formatado o que nós desejamos para a cidade de Santos em termos de TV legislativa para colocar em prática. Agora, vereador, 2015, os especialistas todos, economistas, os jornais vêm advertindo que será um ano certamente muito difícil do ponto de vista econômico. Contingenciamento de recursos, inflação alta, baixo crescimento, enfim. Vai ser o primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Situação econômica, realmente, crise hídrica, crise energética, enfim. De que maneira a Câmara, e se o senhor for eleito presidente, estará se preparando exatamente para enfrentar esse ano 2015, um ano difícil de contenção de economia, tendo em vista a necessidade de gastos, por exemplo, nesse setor, que são gastos normalmente elevados? Nós não vamos gastar um centavo a mais se chegarmos à presidência, não vamos gastar um centavo a mais do que o orçamento do Legislativo é previsto. Sim. Se possível for, devolveremos recurso à Prefeitura. O que nós não vamos usar, em momento nenhum, a devolução de recurso à Prefeitura e prejudicando o bom funcionamento da casa. Claro. Não vou fazer isso de forma nenhuma. Nós vamos, se tivermos que devolver recurso à Prefeitura, devolveremos aos cofres municipais, mas o bom andamento da casa é de fundamental importância para a cidade. É a prioridade. É prioridade. E a TV legislativa é prioridade para o legislativo. Nós vamos fazer isso de uma forma justa, equilibrada e com todo o respeito ao dinheiro público, acima de tudo. E dentro do orçamento. E dentro do orçamento, óbvio. É importante essa fala do vereador, até porque virou-se praxe de todo o presidente da Câmara devolver dinheiro para o município, como se... Era melhor diminuir o orçamento, né? Diminuir o orçamento. Nós estamos fazendo economia, como se fosse um ato político. E, na verdade, eu não vejo assim. Eu vejo até onde serviço é o próprio poder, que é o que o cara está exercendo em prol da população. Então, essa fala do vereador é interessante. Nós vivemos realmente um momento difícil. É uma crise muito grande no Brasil. É preciso também se dizer que essa crise no Brasil não é uma crise simplesmente no Brasil. Nós temos uma crise moral no Brasil. Sim. A crise econômica, né, ela é uma crise mundial. Você pega a Europa, a Alemanha, a Espanha, a Itália, sim, com índices altíssimos de desemprego. Situação difícil. A própria China diminuindo o seu PIB. Quer dizer, então é uma crise mundial. E a gente que lida com o dinheiro público... Você tem razão, a sua pergunta é muito bem-vinda. Nós temos que respeitar os orçamentos, se possível for devolvermos recursos à Prefeitura que sejam utilizados em áreas que são necessárias, educação, saúde, sim, enfim, no que o prefeito entender melhor, mas nós não podemos, enquanto um poder independente, deixarmos de dar condições para o bom funcionamento e, com isso, o bom atendimento a toda a população da cidade de Santos. Vereador, peço a licença, Aldo, nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. No Santa, você conquista muito mais do que conhecimento. Aprende a explorar os diversos caminhos da vida e já começa a vivenciar o ambiente universitário. Aqui, além da formação, você ganha amigos e lembranças que irão acompanhar você para sempre, junto com todo o conhecimento adquirido nos melhores anos de sua vida. Colégio Santa Cecília, há mais de meio século, formando e educando gerações. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia.
Jornal BocNews e BocNews.com. Experiência e inovação para bem informar. Santa Cecília FM, cheia de novidades no ar. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque. Estamos ao vivo nesta terça-feira, 25 de novembro, e recebendo com muito prazer o vereador Marcos de Rosas, do PMDB, que é candidato à presidência da Câmara Municipal de Santos, cuja nova mesa diretora será eleita no próximo dia 15. Também participa do programa como comentarista o colega jornalista Aldo Neto. Agora, vereador, eu queria aproveitar a sua presença para falar um pouco a respeito da sessão de ontem da Câmara Municipal de Santos, onde um tema polêmico voltou à pauta, que é a questão do fim do recesso parlamentar de julho. Esse projeto é um projeto antigo que já vem tramitando pela casa, ia ser votado, não foi, enfim. E ontem ele foi adiado por mais 2 sessões, em razão até de uma emenda do vereador Zequinha Teixeira, propondo 15 dias e não os 30 dias com relação ao fim do recesso. Como é que o senhor vê essa questão? Enfim, essa questão será decidida ainda neste mandato ou vai ficar para o próximo mandato e, eventualmente, para o senhor como presidente da Câmara? Primeiramente, o que houve na sessão de ontem foi que o próprio autor do projeto, se eu não me engano, pediu o adiamento por 2 sessões. 2 sessões. Não tenho certeza se foi uma ou 2. E como houve uma discussão ampla em plenário sobre essa questão, e há muitos pontos que não chegam a um consenso, então ele achou por bem, a solicitação foi feita pelo vereador Cacá, que naquele momento pediu que houvesse um adiamento dessa questão e quem sabe incorpore e a gente discutisse um meio termo para essa função. Olha, eu tenho uma posição, como eu sou um pouco mais antigo em termos de mandato, né? Tenho 53 anos de idade, mas já tenho o meu 6º mandato. Tive a honra de ser secretário municipal de esporte por 4 anos. Eu entendo o seguinte, a Câmara, ela nunca, ao longo desse tempo, deixou de votar um projeto que fosse importante para a cidade. A cidade se desenvolveu ao longo desses anos, seja na área portuária, seja na área de serviços, enfim, em todos os segmentos. É uma cidade que tem um orçamento hoje que chega na casa de quase 2 bilhões e 800 milhões de reais. E não andou para trás por causa dos 30 dias do parlamento de recesso. Não. Na verdade, Chico e Aldo, e o telespectador, o vereador continua na casa. Tá lá, é fácil. Se tem alguma dúvida, vai no mês de julho, você vai achar lá o vereador que você votou, algum que você queira conversar. O que só não existe são as 8 sessões do mês de julho. O parlamento não... O que precisa se esclarecer é que, mesmo assim, o presidente tem todas as prerrogativas possíveis para, se houver algum projeto importante, no mês do recesso, convocar a sessão extraordinária. Então, ele... Tem um ponto que é importante, né, vereador, se você me permite interromper. O vereador trabalha 24 horas do dia, não trabalha só em sessão. Não, sessão... Isso é a maior demagogia que existe. Em sessão, Isso Aldo... é vender para o povo que não entende como é o legislativo, que os caras têm muita folga, vamos tirar a folga deles. Como se alguém na sessão fosse redigir um projeto de lei, entregar, analisar, não é na sessão, é antes, é durante o dia. Não... Aldo, eu preciso destacar uma coisa. Eu disse ontem no meu discurso, está gravado nos anais da casa, que o local em que o parlamentar menos trabalha é nas sessões. Porque você já vai com os projetos prontos, você vai fazer a leitura, vai discutir alguns projetos, a sessão começa às 18 horas, às vezes se amplia além das 22 horas com autorização do plenário. E às vezes começa às 18 e termina às 19h30.
Ou às vezes começa dentro de um regime interno democrático e de um consenso, de um projeto que não dá para ser votado, ela começa às 18 e termina às 18h10. É isso que precisa se esclarecer. Agora, você não deixa de ser vereador quando você vai no bairro. Que me respeitem os deputados. É difícil ver um deputado em bairro circulando. É difícil ver um deputado comendo um misto quente na padaria, tomando uma guaraná. É difícil ver o deputado indo num jogo de futebol. Quer dizer, agora, o vereador sabe, meu. O vereador vê. Por exemplo, eu paro lá para tomar meu café na Aparecida, daqui a pouco tem 3 aqui conversando comigo. E você tem que estar pronto para atender. É tua obrigação, para isso tu foi eleito. Agora, que os 30 dias de recesso significam, o fim do recesso, significa que o parlamentar vai estar mais presente. Isso é conversa fiada. Né? E nós estamos cansados dessa hipocrisia permanente. O que nós precisamos, efetivamente, é de, enquanto a Câmara funcione, ela funcione nas sessões e funcione também, claro, né, transitando, flutuando na população como um todo. E eu tenho essa visão, porque essa foi uma visão que eu aprendi ao longo dos anos. Os vereadores não são os vereadores mais antigos, mais experientes, que dizem, olha, não muda nada. Vamos vir para cá, são mais 8 sessões, vamos apresentar mais 50 requerimentos de poda de árvore, de troca de lâmpada. Que, aliás, isso poderia ser mudado, inclusive, vereador, porque realmente com vocês aqui. A ordem do dia da Câmara, onde se discute o que é essencial, que são os projetos, normalmente é no final da sessão, deveria se mudar isso aí. Eu acho que tem que se mudar. Eu tenho conversado com os vereadores e nós vamos elaborar em conjunto algumas mudanças nas sessões, para que não fique tão cansativo, para que a pessoa que esteja acompanhando acompanhe o que há de mais importante, que é a pauta. Claro. São os projetos importantes para a cidade, que estão sendo votados, aprovados ou não, né, para serem aplicados na cidade. Quanto aos requerimentos, né, indicações de soluções de pavimentação e de outras coisas, eu acho que tem que ser encaminhado diretamente ao Executivo e o vereador fiscalizar a cobrança da ação do governo, claro, no que ele pediu. Você pega a Câmara Federal... Mais fácil. Ou mesmo a Assembleia, são indicações diretas, passa direto. São indicações diretas. O que se discute na Assembleia, basicamente, são os projetos. E não tem cabimento, vereador? É um vereador apresentar aí para a tribuna da Câmara com 50 requerimentos, tendo 5 minutos ou 10 minutos para falar, fica uma leitura... Fazer mágica. Fazer mágica. O cara consegue ler, não sei como. 50 requerimentos, olha aquela pilha de requerimentos. Na verdade, requerimentos sem nenhum problema, que poderiam ser encaminhados diretamente pela mesa. E o vereador que fique tranquilo. O requerimento ele é uma faca de 2 gumes. Sabe por quê? Se você apresenta ele e ele é feito pelo Executivo, é muito bom para o vereador. Mas se você apresenta ele e ele não é feito pelo Executivo, é péssimo. Porque a população muitas vezes não compreende. E quem executa, o nome já diz, é o Executivo. Né? E o Legislativo legisla em algumas matérias. Sobrando para o vereador. Até nessa questão, vereador, eu queria aproveitar a sua presença aqui e falar sobre 2 projetos de lei de sua autoria. O primeiro é agradecer que mesmo você sendo uma pessoa do esporte, lembrou da gente mais fortinhos, do que obrigando os cinemas, teatros a terem as poltronas. Sim. Graças a isso, por exemplo, no final de semana eu consegui ir sozinho ao cinema, porque se eu fosse sozinho eu não conseguia comprar pipoca. Essa você deve para mim. Isso é verdade. E outra questão que eu queria lhe fazer é sobre o Promify. O que é o Promify? É um programa fiscal de benefício ao esporte, que foi uma lei da sua autoria aprovada no governo passado, que já está em prática, e que muitas entidades esportivas da cidade têm encontrado dificuldade, por quê? Para você participar do Promify, você não pode ter débito, não pode ter nenhuma questão fiscal pendente. E a maioria delas, como o esporte na cidade é tradicional e vem há anos e décadas, a maioria delas os tem e não consegue adentrar nesse programa. O senhor já observou essa questão? Tem alguma ideia para poder equacionar isso? Eu já observei essa questão, algumas mudanças que foram feitas agora nessa administração, mas infelizmente é uma questão de âmbito, a legislação é federal. Você não pode ter recursos destinados a programas de incentivos que não tenham as entidades que estejam regularizadas junto às prefeituras, ao Estado e à União.
Então, realmente é uma solução que não é possível nesse momento. O que hoje as entidades fazem é o parcelamento, né, recebem a certidão e podem aí participar do Promify. O Promify realmente ele é um sucesso, é a elaboração não só minha, mas de vários esportistas da cidade. Talvez seja uma das únicas cidades no Brasil, Aldo, poucas têm, que tem um programa que a gente pensou o seguinte, fazer o Promify, ou seja, a participação da iniciativa privada, bancando parte do projeto, com incentivo fiscal do município, né? Isso é, eu diria, fundamental para que saísse do papel e funcionasse, né? Porque você tem lei de incentivo à cultura, que não funciona. Então, eu me preocupei muito naquele momento e disse assim para a Secretaria de Finanças e para o jurídico, não adianta a gente fazer uma lei que fique no papel e que não atenda a população. Claro. Mas hoje são milhares e milhares de jovens que se beneficiam dessa lei. Pena que a informação não é feita de acordo, porque esse projeto o recurso tem sido usado totalmente. Hoje está chegando na faixa de 1.900.000. Eu estou pedindo ao prefeito para que amplie de 0,2 para 0,3 do orçamento, ou seja, do recolhimento de IPTU e ISS. Isso já vai passar para quase 3 milhões de reais aplicados. E parte desses recursos não são doados não ao empresário. O empresário também põe uma parte que sai do bolso da empresa dele. É um projeto que realmente é muito bom e que funciona hoje em benefício do jovem, do idoso, da construção de equipamentos, que ele também visa isso. E deu certo. Graças a Deus que deu certo. E a lei que o Aldo falou do gordinho, essa lei foi motivo até de, para mim, de felicidade. Porque o Jô Soares, num programa do Jô Soares, citou, ele não falou o nome, falou assim, um vereador lá de Santos, né, apresentou uma lei, até que enfim, ele falou que a gente está sendo respeitado, vamos poder ir nos cinemas, os ônibus, os teatros, e realmente está sendo fiscalizado e tem que ser fiscalizada pela população também, pela prefeitura e pela população, que tem que ser respeitada. Vereador, para terminar, temos mais um minutinho. 2016 já está aí. Temos eleições municipais em 2016. Saímos de uma eleição, já se pensa numa outra eleição. PMDB, partido que o senhor dirige, terá candidato à Prefeitura de Santos ou vai buscar uma composição? Comenta-se muito hoje que o PMDB participaria de uma chapa com o prefeito Paulo Alexandre na reeleição. Como é que está essa situação? Nós temos um caminho a seguir nesse momento, que é o caminho de apoiarmos tudo aquilo que for bom para a cidade no governo Paulo Alexandre Barbosa. Essa é uma discussão que não precisa ser precipitada, é uma discussão ao longo desses 12 meses. Sim. Nós temos, eu vou estar muito voltado para que essa discussão aconteça junto do nosso presidente nacional e vice-presidente da República, Michel Temer, junto ao deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente do partido estadual, e junto ao Jorge Caruso, que é o secretário estadual do partido. E com os vereadores da nossa base, numa composição de força, ou para lançarmos candidatura, ou para darmos apoio à candidatura do Paulo Alexandre Barbosa. Chico, permite uma última pergunta em 30 segundos? Rapidamente, por favor. Porque a gente sabe, mas o Marcos de Rossi, vereador, foi o presidente da Portuguesa Santista que levou o time para a primeira divisão. Nossa, e hoje o time está na última divisão do estadual. Eu via ele sempre. O senhor pretende voltar para a Briosa ou não? Não, eu acho que na Portuguesa eu cumpri a minha missão. Foi dura, foi dolorosa. Levar um time da terceira divisão para a primeira, Chico, significa mais fácil que ganhar é mais difícil que ganhar uma prefeitura. Ou ganhar uma eleição de presidente da Câmara. Né? Muito bem, muito obrigado, vereador Marcos de Rosa. Boa sorte para o senhor nessa campanha. Obrigado, Aldo Neto, pela participação. Muito obrigado, vereador. Obrigado a Cris, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Mais uma vez, muito obrigado e até amanhã. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.